Então, agora eu vou passar a palavra para Maria Helena Zamora. Ela é doutora em Psicologia Clínica, professora da PUC-Rio e da pós-graduação de Psicologia Jurídica na UERJ. Né? Ela também é professora de especialização em Teorias e Práticas Transdisciplinares e Violência da FUNEMAC, de Macaé, de Psicologia e Saúde da PUC-Rio e da especialização em Segurança Pública, Cultura e Cidadania do Ministério da Justiça, UFRJ e Senasp. Ela é pesquisadora da FAPERJ, né, com a pesquisa Garantia de Direitos na Vida de Crianças e Adolescentes Pobres, História e Configurações Atuais. Eu acho que essas uniões, essas trocas, esse tipo de convite, o fato da gente estar aqui e poder discutir questões que são tão importantes na nossa prática, né, fazem a diferença de uma atuação realmente transformadora. Né? Então, eu trouxe algumas coisas, alguns dados para facilitar a questão do tempo, para a gente pensar sobre medidas socioeducativas, pensar sobre adolescentes, com as contribuições da fala do professor antes, vai ser mais fácil. Então, alguns dados que eu acho que a gente precisa estar contextualizando algumas coisas, né? Pode passar, por favor? Então, a gente tem mais ou menos 15% da população brasileira nessa faixa, que a gente chama de adolescência, de acordo com a definição legal, né? Entre 12 e menos de 18 anos. Então, o que eu acho interessante é que agora eu vejo uma tendência muito importante dos saberes, e a psicologia não deixa de aderir a isso, a abstrair do dado da desigualdade social, da violência estrutural, da pobreza, de uma das maiores, mais passando bem, obrigada, economias do mundo, né, que é o Brasil, é como se os delitos ou os atos infracionais acontecessem num cenário abstrato, que não tivesse nada a ver, não é só com a questão da pobreza, mas da imensa desigualdade social. Então, eu trouxe alguns números, porque eu não consigo entender nenhum tipo de análise, muito menos de atuação, se ela não tiver um concreto real. Né? Para mim, falta alguma coisa. Então, a gente tem essa desigualdade social. Eu gostei muito porque o pessoal estava querendo falar em inequidade, traduziram errado e ficou iniquidade. Mas iniquidade é mais adequado, porque iniquidade é quando a maldade já é tanta que vira uma perversidade sem nome. Então, é um país que a desigualdade social, né, o reflexo dessa concentração de renda, a gente vai ver que os 10% mais ricos do nosso país concentram 75% da riqueza. Né? Os pobres pagam 44% mais impostos que os ricos. Ao contrário do que se diz, pobre não paga imposto. Paga e paga muito mais, de uma maneira muito mais pesada. Né? Eu peguei frases mínimas sintetizando estudos econômicos, que a gente não tem como dar conta aqui, e eu peço que vocês acreditem. O Dr. Márcio Portman, do IPEA, diz que as 20 mil famílias que vivem de rendas ganham 2.685 por dia, mas 8 milhões de pobres que vivem do programa Bolsa Família, com todas as críticas que você possa ter, recebem 48 centavos por dia. Né? Então, veja, é um dado de desigualdade, gente, que é acima da nossa capacidade de ver qualquer semelhança com a palavra justiça. É para além do injusto. Passa, por favor. Então, a gente vai ver que o que esse sistema está causando é uma questão que é mais do que, vamos dizer, a insegurança se eu tenho emprego hoje, a insegurança se tem ou não tem concurso, se sou contratado, se sou concursado, e outros debates que ocorreram na outra mesa, que a gente sabe o que isso provoca no trabalhador, ou deveria saber. Mas se coloca mais. Eu peguei uma frase de Roberto Castelo, um livrinho muito pequenininho, muito interessante, chamado A Insegurança Social, né, o que é ser protegido, que ele vai dizer assim: a
insegurança social, ela não reproduz apenas a pobreza, ela não alimenta apenas a pobreza, ela age como um princípio de desmoralização. Essa desmoralização não é aquele velho discurso de dizer que as famílias pobres são indecentes, são imorais, não é isso não. É a desmoralização, por exemplo, do pai que trabalha 8, 10 horas por dia e não tem, às vezes, não tem desmarque, não tem comida em casa. Então ele está diante do filho desmoralizado. É a mãe que trabalha em 5 faxinas e lavagem de roupa e aí não tem menor controle e supervisão da vida da filha. E aí, quando acontece alguma coisa, não falta juiz e não falta psicólogo para dar laudo e dizer que ela está desmoralizada, acabar de desmoralizá-la, para dizer que ela não é uma boa mãe. Né? Então, eu estou chamando de desmoralização, melhor, estou citando o Castel chamando de desmoralização, a essa falta de reciprocidade mínima no que quer que você possa pensar da ideiazinha liberal de um contrato social. Né? É da pessoa sentir que dá o seu sangue e que não tem a menor reciprocidade, né? Que não tem nenhuma possibilidade, pelo menos naquela relação mínima, mais amorosa, né? Ou que deveria ter, que os seus próprios filhos não te reconhecem como nada. Eu acho que falta ler quarto de despejo. Ver o momento que Carolina de Jesus está sentada na mesa, que não tem nada, é água e macarrão, e pedaços de macarrão, e a filha diz assim: mamãe, eu acho que você devia me dar para a dona fulana, porque lá tem comida, lá tem casa, tem roupa, tá decente, não é isso aqui, né? Isso lá atrás, quando a Carolina de Jesus escreve, né? Ou seja, ela é catadora de papel, empregada doméstica, fez tudo para sobreviver, e escreveu e pôde nos dar uma das raras memórias da miséria desse país, porque os miseráveis não têm voz, né? Então ela vai colocar esse exemplo pungente do que é a desmoralização, né? Então a filha diz: você não tem competência, me passa adiante, me doa para a dona fulana, que ela disse que me quer. O que eu estou fazendo aqui? Né? Então, essa é uma dissociação social que mina os laços psíquicos, que mina os laços sociais, que mina as nossas estruturas, que deteriora, inclusive, os laços de solidariedade. Porque se eu sou contratado, eu não vou ficar do lado do concursado, ele é meu rival. Né? É um pouco como o Foucault fala nas suas conferências. Que ele fala, não é que cada vigia será cada vigia será um camarada, mas cada camarada será um vigia. Né? Então, é isso que a gente está vendo implantado com a dissolução do Estado, das garantias mínimas do Estado social, digamos seriamente, né? E das garantias mínimas de subsistência, como a gente vê acontecer, ele tem impacto direto na subjetividade. Aliás, não tem que dizer impacto direto, ele produz subjetividade. Né? E produz uma absoluta insegurança. Por favor. Então, por exemplo, a gente no Brasil, além disso, a gente tem um dado concreto de desigualdade étnica. Eu não cansaria vocês dizendo qualquer agravo que uma pessoa branca sofra, uma pessoa não branca, e principalmente afrodescendentes, principalmente negros e pardos, não sofra 2 vezes mais. Não há nenhum dado da gravidez à morte. Nenhum dado. Então essa falácia de dizer, não, o recorte do Brasil é a questão do dinheiro, então se a pessoa tem dinheiro passa a ser branco. Isso é mentira. Né? Nós precisamos enfrentar de frente, a gente precisa olhar de frente para a desigualdade étnica, porque nós temos 2 Brasis, um branco e um não branco. E a questão que eu digo negros e pardos traduz apenas a minha ignorância sobre a questão indígena, porque pelo pouco que eu sei, estão muito piores do que os negros e pardos. Né? Então a gente tem, por exemplo, que há 53 milhões de pobres, mais ou menos, né? Entre esses 22 milhões são indigentes. 65% desses pobres são negros, 22 milhões e 70% desses indigentes são negros. Né? Portanto, a gente não economiza mais do que tempo, dizendo que no Brasil a pobreza e a miséria são predominantemente negras. Né? E a gente precisa parar de fingir uma hipocrisia, fingir uma democracia social baseada numa hipocrisia que os dados não sustentam. Qualquer dado, analfabetismo, renda, saúde, condição de gravidez, trabalho, diferença nos salários, qualquer dado que você queira, isso está em relatórios bem estabelecidos que estão na internet, né? Mostram claramente que as pessoas negras e as pessoas, vamos dizer, pardas, como são as classificações do IBGE, têm uma enorme desvantagem. Né? Por favor. A gente queria trazer aqui, porque para a gente contextualizar minimamente os dados de violência contra os adolescentes e contra os jovens. Né? Esse pesquisador, que não é o único,
trabalha essa questão da violência, mas ele tem sistematizado os mapas da violência, e eu acho interessante trazer, porque eles estão na internet, eles são acessíveis para a gente saber com que a gente está lidando, né? A gente tem que a morte por causas externas são os acidentes, os homicídios e os suicídios. Na população jovem, que ele define para além da classificação adolescente, se não me engano ele define jovem entre 15 e 24 anos, ou seja, ele exclui uma parte da adolescência e ele inclui uma parte para além do conceito de adolescência e de contexto jurídico, né? A morte por causas externas na população jovem é de 72%. Dessas, 40% são homicídios. Quando a gente considera uma população não jovem, né, com essa população não jovem, as causas externas vão a 10%. E os homicídios não chegam a 4%. Então, o que acontece? Os homicídios, essa taxa de homicídio em população muito jovem, né, e a gente vai vendo crescendo a partir dos 13 anos, aumentando, começando a aumentar a partir dos 15 e atingindo o pico no auge da vida, a flor dos 20 anos. É quando mais se mata, né? Esses jovens estão sendo mortos nessa idade. Então, são dados que não são aleatórios, não é qualquer um que morre. Os homens, rapazes, meninos e homens, são 93% das vítimas, né? A taxa de homicídios em alguns lugares é mais, e essa taxa já está desatualizada, porque em alguns municípios, em alguns estados, quando a gente decompõe por município, o risco, a taxa de homicídios de negros pode chegar a ser ainda 74%, agora eu já soube que está em 83%. É a absoluta seletividade racial dos homicídios. Isso configura genocídio, não tem outra palavra. É genocídio da população negra, né? Então a gente está vendo que essas populações também, elas são as populações mais pobres e que vivem em territórios estigmatizados, né? Favelas, ou nas ruas, né? Ou em outras habitações precárias. Porque esse país, em raras exceções, não tem políticas de moradia. Por favor. Então, a gente vai ver, isso são dados também do mapa da violência, que morrem mais meninos e jovens entre 13 e 24 anos do que Israel e Palestina matam há 60 anos. Um estrangeiro não acredita em nossas estatísticas e não diz. Por que a gente não diz que o Brasil está em guerra? Eu detesto essa onda de dizer que a gente está em guerra e não sei o que e tudo mais, né? Porque quando tem guerra vem tanque, a nossa população do Rio já cansou de caveirão, né? Então, assim, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que os números são de guerra, mas não é exatamente uma guerra. É um genocídio deliberado contra determinada fatia da população adolescente e jovem, né? Então, a gente, se nada for feito, a gente tem um estudo de agora de 2009, de julho de 2009, de agosto de 2009, nós poderemos chegar em 2012 com um número de perdas de vidas. Aí sim, eles pegaram só adolescentes nesse dado agrupado. Em 2012 a gente vai chegar com uma população de uma cidade inteira de adolescentes exterminada, antes dos 18 anos de idade. Então, o que eu quero dizer é que não precisa pedir mais severidade de penas, redução de maioridade penal, construção de híbridos de manicômio com prisão, como está acontecendo em São Paulo, por exemplo, e outras preciosidades para exterminar, porque a pena de morte já está em vigor. E está em vigor de uma maneira que nem os Estados Unidos, o seu sonho mais louco, consegue fazer sem processo, sem apelação, sem defesa, e lá eles gostam de matar dentro da lei. Então, aí eu resolvi trazer umas questões também. Essa imagem eu acho ótima, porque para mim esse filme foi muito nocivo, né, que é o filme Cidade de Deus, e que, porque se vocês conseguirem ver direitinho, passar pela glamorização desse filme, quanto mais preto, mais assassino e mais malvado, né? Então esse menino, ele matava por prazer, desde 8 anos de idade, uma figura grotesca, absolutamente londrosiana, né? E aí eu trouxe para ilustrar, para nos perguntar que o seu prazer de matar são os adolescentes, então, os maiores culpados, responsáveis pela violência no Brasil. Estou tentando contextualizar para a gente, para o psicólogo, poder trabalhar, né? Vamos lá. Seriam? Será? Passa para mim, por favor. Né? A gente começa a ver o próprio relatório da Secretaria Estadual de Direitos Humanos de 2004 mostra que o quantitativo de adolescentes no Brasil, né, no sistema socioeducativo, não é internação não, é 0,2%. Então, de onde vem a história que eles são tão perigosos assim? Esse 0,2 está no sistema, respondendo agora a que medida seja, em 2004. Com toda a criminalização que se tenta promover, esse dado não aumentou muito, né? Os adolescentes, eles não são os maiores responsáveis pela violência. Infelizmente, por
por delitos violentos, como o professor explicou muito bem antes de mim. Né? O que a gente sabe é que, infelizmente, os adultos eles não sabem se comportar, porque 90% das infrações são cometidas por adultos. Os adolescentes são responsáveis por 10% da infração. Aonde está o adolescente perigoso? Perguntando novamente. Aí o Ilanude, né, que eu tenho minhas reservas assim, mas a metodologia estava impecável, eles foram à unidade de internação da FEBEM e encontraram, isso se não me engano foi em 2003, e encontraram menos de 2% tendo cometido os crimes contra a vida mais graves contra a vida, como homicídio. Em unidades chamadas de perigosas da antiga FEBEM, que hoje é casa, não sei casa de quê, mas é casa. Então, menos de 2% que estava ali tinha cometido crime grave contra a vida. Né? Por favor. Aí a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não acreditou e foi fazer esse levantamento com todos os adolescentes, né, e descobriu que, aí teve que publicar, né, 1% dos homicídios dolosos de todo o estado de São Paulo estavam cometidos por adolescentes. E o maior motivo de internação era roubo. Mas no total de roubos eles estariam envolvidos em 1,5% e somados com 2,6% de latrocínios. Então, aonde está a periculosidade do adolescente? Aonde está? Porque, para mim, quando eu vejo a mídia, a minha impressão é que se eu for à padaria comprar pão, uma horda primeva de adolescentes malvados vai me deixar no osso. Sem brincadeira, veja o que a gente tem na televisão. Né? O de menor, o sangue ruim, a sementinha do mal e outras produções grotescas que não mereceriam a nossa atenção se não fossem eles a fabricar a subjetividade para que o povo se volte contra seus filhos. Né? Então, a gente sabe que a maior parte dos atos infracionais são contra o patrimônio, dos quais 15% são meros furtos. O que é, detalhe, a gente vai ver nas internações, por favor, nas internações a gente vai ver 15% das internações que é medida para delitos, atos infracionais graves, são furtos simples, o que é absolutamente em conflito com a lei. Ou seja, quem deu essa sentença está em conflito com a lei. 1000 vezes mais do que o adolescente. A não ser, gente, furto reiterado, mas 15% não vai me convencer que todos eram furtos reiterados. Então, quem é esse adolescente privado de liberdade? O relatório do IPEC também está disponível na internet, ele vai dizer que na época, em 2012, 2013, você tinha 9.500 adolescentes em privação de liberdade. 76% tinha idade entre 16 e 18 anos. 80% mais ou menos vivia com a família quando praticou o ato infracional, o que tira da gente aquela velha falácia, que é só o menino que não tem vínculo nenhum, que é o menino que está no meio da rua, que não é a família desmoralizada, é a família que não tem nada para colocar em casa, a não ser uma TV, porque 98% dos homicídios brasileiros têm TV, e que diz, se você não tiver um tênis de marca, você nem gente é. Então você vai ver que esse menino interno, 13% vivia em famílias que não possuem nenhuma renda mensal. Eu não sei o que quer dizer isso, só estou reproduzindo. 66% em famílias com renda, porque não ganha nada. Ganha o que vier, né? Dorme sem comer, é isso. É a miséria. 66% em famílias pobres, até 2 salários mínimos. Então, 62% não é branco e em alguns lugares essas unidades de internação chegam a confinar 97% de negros. Né? E 93% de negros e 97% de rapazes. Por que eu já comecei logo a dar nomes aos bois e chamar de prisões da miséria ao sistema socioeducativo? Né? Porque quando você pega os dados, por favor, gente, é dado do próprio governo, né? Levantado em 2003, esse diagnóstico preciso de falência total do sistema socioeducativo